Beleza. Então, nós vamos ver o primeiro método de clusterização, que é a clusterização hierárquica. Já já a gente vai aprender por que chama assim, hierárquica. Beleza. Esse gráfico aqui é chamado de dendrograma. A gente vai ver ele melhor mais na frente. Mas qual que é a lógica da clusterização hierárquica? Vamos supor que o nosso conjunto de dados tem 5 linhas. A primeira linha é o indivíduo A, a segunda é o B, terceiro o C, e o D e o E. E cada indivíduo tem suas características. Então, o algoritmo começa como? Ele começa considerando cada indivíduo como um cluster individual. Então, se nós temos 5 observações na base de dados, o algoritmo começa com 5 clusters. Aqui é o passo 0. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai calcular a distância euclidiana desse indivíduo para todos os outros, do A com a B, do A com a C, do A com a D e do A com a E. E mesma coisa, vai calcular do B, a distância euclidiana do B com a do B com a C, do B com a D, do B com a E. Então, ele calcula a distância euclidiana entre todos os indivíduos com todos os outros. Então, por exemplo, ele identificou aqui que o indivíduo B é o mais similar possível do item do indivíduo A. Então, no step 1 aqui, ele juntou. Ó, se eles são similares, eu vou juntar eles. O que seria similar? A distância euclidiana entre eles é pequena. Se a distância euclidiana é pequena, é porque eles são similares. Então, o algoritmo junta. Olha no passo 2. Ele juntou as observações D com a E. Por quê? Ao comparar a distância euclidiana da observação D com todas as demais, a observação E foi que representou a menor distância euclidiana. Então, ele vai juntar aqui. E depois, no passo 3, no step 3 aqui, ele juntou, ele pegou esse cluster que já existia, né, e adicionou o próximo, vizinho mais próximo, que é o cluster C. Então, agora, esse cluster aqui, no passo 3, é composto pelos indivíduos C, D e E. E quando que o algoritmo para? Quando todos os indivíduos estão no mesmo cluster. Então, aqui, ele juntou o C, D e E com o A e o B. Então, o algoritmo começa de baixo para cima. Todos os elementos da minha base de dados é um cluster separado, e ele vai agrupando, e para de agrupar quando todos estão no mesmo cluster. E forma um grupozão aqui. Né? Beleza. Esse é só mais um conceito mesmo. Vamos ir para um exemplo prático aqui. Então, esse aqui é o conjunto de dados, chama conjunto de dados leite de mamíferos. Qual que é a ideia dele? Nós temos vários animais aqui, né? Cada linha é um animal, um mamífero, né? E nas características, nós temos dados do leite desses animais. Nós temos aqui o percentual de água, percentual de proteína, percentual de gordura, percentual de lactose e percentual de... Isso aqui eu não lembro o que é essa variável aqui. Então, qual que é a ideia? Vamos supor que no nosso estudo, né, a gente coletou esses dados aqui desses animais e a gente quer agrupar esses animais por aqueles que têm as características do leite mais similar. Né? Ou seja, se o leite for similar, eu posso estudar o comportamento daquele cluster, ao invés de eu estudar o comportamento de animal por animal. Né? Então, como que seria esse processo no agrupamento hierárquico? Beleza, temos a base de dados. Aqui a gente não precisa de padronizar, porque a unidade de medida das variáveis são as mesmas, né? Dessa chama. Oi? Isso, aí está tudo em percentual. Né? Então a gente não precisa padronizar. Caso contrário, a gente precisa ir padronizar. Né? Ou a Z-score, né? Ou a min-max. Beleza. Então o que o algoritmo vai fazer? Primeira coisa, ele vai gerar isso aqui. A matriz de distâncias euclidianas. Vamos pegar a primeira coluna aqui, ó. Ele pegou a distância depois aqui é rocha, né? Mas seria, no caso, o cavalo fêmea, né? A égua. Então, a distância do cavalo com ele mesmo é 0, obviamente. Então, aqui tem a distância do cavalo por orangotango, a distância euclidiana do cavalo para o macaco, a distância euclidiana do cavalo para o donkey. Então, olha só, a gente pode ver, ó, pelo valor da distância, a gente vê que o donkey é o vizinho mais próximo aqui do cavalo, que é até menor distância. E assim sucessivamente. Né? A segunda coluna, eu tenho a distância do orangotango com todos os demais.
Terceira coluna, tem a distância do macaco com todos os demais. Então, essa matriz euclidiana, ela tem um custo computacional bem alto. Então, quando a gente está trabalhando com base de dados bem grande, essa metodologia hierárquica pode ser lenta. A metodologia que eu vou explicar já já vai fazer mais sentido. Mas essa metodologia ela é extremamente utilizada na prática e eu uso bastante também. Então, já que a gente sabe a distância euclidiana de todos com todos, o algoritmo vai percorrer essa matriz agrupando, né, aqueles indivíduos que forem mais semelhantes entre si. E vai gerar um gráfico nessa estrutura aqui. Ele vai pôr os animais mais semelhantes, né, é aquela mesma lógica, ele vai começar com cada animal sendo um cluster separado. Aqui é o X, né? É por genérico. No eixo Y, nós temos a distância euclidiana. Tá vendo que ele põe aqui a escala de similaridade? Isso aqui é a distância euclidiana. Então, ó, aqui ele agrupou os indivíduos x2 com o x3. Esses são aqueles que são mais parecidos. Depois, ele trouxe o x1 para cá. Tudo bem, a distância é mais alta. Mas depois ele agrupou o x4 com o x5, o x6 com o x7, e depois juntou esse grupo aqui com esse. É comum também, às vezes, na prática, ter um indivíduo que ele é tão diferente dos outros que ele fica sozinho no cluster, que foi o caso do x5 aqui. Mas depois ele foi e juntou com esse aqui. Depois, aqui em cima, juntou os dois clusters, e formando, assim, um grande grupo. Então, como seria na prática? Esse seria o dendrograma em cima da base leite de mamíferos. Esse dendrograma é o primeiro passo, calcular uma matriz de distância euclidiana. Segundo passo, gerar o dendrograma. Então, ó, a gente pode começar a interpretar, achar alguns grupos aqui. Ó, esse animal aqui ficou junto com a zebra, que ficou junto com o camelo, que ficou junto com a lama. Né? Vamos ver mais um outro aqui. Ó, o cachorro ficou junto com o coelho, que ficou junto com o rato. Enfim. Ó, esses dois animais aqui são mamíferos, são aquáticos, né? Os dois ficaram juntos. Então a gente sempre olha se está fazendo sentido, na prática também, né? Para não ser algo só matemático. Então aqui parece que está razoável, né? Está fazendo sentido. Ok, mas então quantos grupos que tem aqui? Como é que a gente identifica os grupos? Eu comentei que aqui no eixo Y é a distância euclidiana, né? Então, quanto maior o salto de um cluster para o outro, menos similar eles são. Ou seja, maior é a distância. Então, a gente pega um ponto imaginário onde tem as maiores distâncias. A gente fica a distância aqui para aqui, ó, ela é bem alta. Então, eu poderia traçar uma reta mais ou menos aqui, uma reta imaginária, onde eu cortaria os clusters. Então, dessa forma, nós poderíamos ter 7 clusters. Ó, aqui é o modo dele marcar. Voltando, né? Eu tracei a linha aqui, onde eu vou ter um grupo aqui, um outro grupo aqui, ó. Esse gráfico ele é bem confuso, viu, pessoal? Para quem é o primeiro contato com ele mesmo, não preocupa não. A gente vai revisando aqui, né? Ó, aqui também forma um outro grupo. Aqui forma um outro grupo composto por esses dois animais aqui. Aqui mais um. O elefante, parece que ele ficou sozinho, ó. O elefante a elefanta, ela tem um leite tão diferente dos demais animais que o algoritmo deixou ela sozinho num cluster. Tudo bem, isso não é errado não. Olha só como é que ficou. Olha lá, o elefante de fato ficou sozinho, né? Aquela linha imaginária que eu simulei, ela estaria mais ou menos aqui assim, ó. Opa, ficou meio torta, mas é como se ela passasse aqui. Como se fosse uma régua, né? E onde que eu olho isso? Onde tem o maior salto de distância. Ó. Né? Então, esses animais do mesmo... Qual que é a ideia, então? A ideia é que os animais dentro do cluster são o mais similares possíveis
e de um cluster para o outro sejam o mais diferentes possíveis. Né? Essa aqui é o conceito da clusterização. Seja hierárquica ou a não hierárquica, a gente vai ver já já. Certo? Beleza. Clusterização hierárquica, pessoal. Deu para pegar? Porque às vezes é um pouco confuso esses gráficos aqui. Mário, Oi? eu tenho uma dúvida. Por que Claro. que depois volta tudo para um cluster só? Ah, tá. É porque todo algoritmo assim, esses algoritmos interativos, ele tem que ter um critério de parada. Né? Então, o critério de parada, ele começa como cada indivíduo sendo um cluster individual e vai agrupando. Quanto que ele deve parar? Então, o critério de parada é quando chegar aqui. Por quê? Porque quando chegar aqui, não tem mais ninguém para ele agrupar. Parou. Está todo mundo num cluster só. Uhum, tá bom, Entendeu? obrigada. Então, aqui ele não consegue mais, não tem mais ninguém para ele puxar. Já está todo mundo aqui junto. Então, automaticamente ele para. Mário, mas qual que é o interesse em estar todo mundo no mesmo grupo? Não, nenhum. É só o critério de parada. A ideia disso aqui é ele ser interativo e gerar isso aqui para a gente. Ó. Isso aqui, o dendrograma. Aí no dendrograma, aqui, ó, é como se ele parasse aqui. Tivesse todo mundo aqui em cima, num cluster só. Que é onde ele junta esses dois grandes clusters. Aqui, ó. Este com este aqui. Aí a ideia é que a partir daqui a gente consiga separar os clusters. Deixa eu rabisquei tanto aqui. Aí. Então, deixa eu fazer de novo, quer ver? Então, ó, ele vai começar com cada animal sendo um cluster separado. Só que em qual momento que o algoritmo para? Né? Então, ele juntou essa turminha aqui com a turminha, com essa turminha de cá. Como que ele juntou? Aqui, ó. Né? Que também está junto com a de cá. Beleza. Aqui ele juntou esses aqui. Ó, essa linha veio para cá e juntou com esses de cá. Aqui, o elefante sozinho, esses três aqui. Só que, tá, ela vai juntando, ela é hierárquico, ele vai juntando. Então, quando que ele para? Quando todo mundo estiver num cluster só. Aí sim, aí a gente vai vir aqui identificar quantos clusters que a gente acha que tem nos dados. É interessante porque, assim, vamos supor, deu ali 8 clusters, mas para o objetivo de negócio, não faria sentido 8 clusters. Então, a gente pode rodar com menos, ou rodar com mais, não tem problema. O que importa para o nosso caso, como a gente está em ambiente de negócios, que tem que fazer sentido para o negócio. Né? Então, como que eu acho o número exato de clusters que tem ali? Tudo bem, tem os métodos, nós vamos ver que tem outros métodos também, o método do cotovelo, mas sempre o que vale mesmo, afinal, é o objetivo de negócio. Né? Porque se não fizer sentido na prática, né, não adianta nossa clusterização. Né? Então, aqui, ó, e aqui eu usei o R para plotar. Então, tá separadinho. O cluster 1, o cluster 2, aqui o 1, aqui o cluster 2, o cluster 3, ó, o cluster 4, 5, o elefante ficou sozinho, e o cluster 7. Né? Então, como que eu fiz lá no R? Eu fui lá, R, marque para mim 7 clusters. Aí ele vai e marca. Se eu quiser ver 6, ele vai marcar 6 aqui para mim. Né? Então, para a gente identificar o cluster pelo dendrograma, é experiência mesmo. À medida que a gente vai pegando prática com o dendrograma, a gente vai batendo o olho e vai vendo quantos clusters que tem. Mas no começo, realmente, a gente olha, manda marcar, a gente acha que não está bom ainda, manda marcar de novo, outro número de cluster. Então, realmente, não é tão intuitivo. O próximo método que eu vou mostrar, talvez seja mais intuitivo. Mas, assim, esse aqui, com o dendrograma, ele é muito, muito, muito utilizado. Então, é importante a gente saber ele. Né? Dica, na prova não cai isso aqui, mas para vocês terem conhecimento, é bem interessante.
Tá? Mário, então para esse algoritmo não informa o número de grupos que a gente deseja ter, então, né? Perfeito. A gente não informa. Ele vai aglomerando até chegar no último passo aqui. Que aqui já não tem ninguém mais para ele chamar para cá. Tá todo mundo aqui. Então ele começa com todo mundo sendo um cluster separado e para quando todo mundo estiver no mesmo cluster. Aí quantos clusters que tem, a gente vai fazer via análise visual com o dendrograma. O outro algoritmo, sim, a gente vai passar quantos clusters que a gente quer. E ele vai formar baseado no número que a gente informou, né, a priori. Esse aqui não. Ele vai juntando, depois no olho que a gente vê quantos clusters que ele formou. É exatamente isso aí mesmo. Obrigado. Beleza. Ô, Mayra. Oi. Depois disso é feita uma análise exploratória em cada cluster, tipo, para saber qual é o que variável influenciou para eles estarem juntos? Boa. Excelente. É isso aí. Aí eu quero entender. Lá no R, a gente vai até fazer isso. Eu vou pedir a média. E como a gente interpreta cada cluster? Eu vou pedir a média de cada variável. Quais são as variáveis que nós estamos utilizando aqui? Essa aqui, né? Então, por exemplo, o cluster 3. O cluster 3 é composto por animais cujo tem, em média, tantos por cento de água no leite, tantos por cento de proteína, de gordura e lactose. Já o cluster 1, em comparação, é composto por animais que têm, em média, tantos por cento de água, tantos por cento de proteína, de gordura e de lactose. Então, é como a gente mandasse agrupar, desse um group by por variável, aliás, um group by por cluster, pegando a média de variáveis, group by means. E a gente interpreta dessa forma. Deu para pegar, mais ou menos? Deu, eu fiquei imaginando depois de explicar para a área de negócio, né? O que influenciou eles estarem tão juntinhos ali, né, nos grupos. Exatamente. Eu fiz uma classificação recentemente que eu redigi mesmo. O algoritmo, pelo dedograma, nós achamos 4 clusters. Então, eu redigi. O cluster 1 é composto por indivíduos que tem em média tantos nessa variável, tantos nessa. Já o cluster 2 é composto... Foi um texto mesmo, é muito raro fazer relatório em texto. Mas nesse clusterização eu fiz. Tipo assim, para de negócio que é mais intuitivo. Porque ela vai só ler ali e está pronto. Está mastigada a interpretação. É isso aí. Depois de clusterizar, para a gente compreender, né, o perfil de cada cluster, a gente tem que agrupar e fazer essa análise exploratória dentro do cluster. A ideia é que os valores médios de um cluster sejam o mais diferente possível dos valores médios de outros clusters. Aí, dentro desse algoritmo, uma última pergunta. Claro, o tuning seria usar outros tipos de distância, né? Eu quero melhorar, não está servindo esse tipo de cluster para minha necessidade. Daí tu vai começar a entrar nos outros distâncias, isso? Pode ser, é uma forma. Lá no R, na aula prática, a gente vai ver que é muito fácil mudar a distância. A gente vai ver direitinho lá. Mas é uma abordagem. Mas a distância euclidiana, geralmente, não está muita diferença das outras, não. Então, eu já vou para o euclidiana direto. Nesse caso, né, não dá diferença. Mas tem casos que dá. Então, é uma forma, sim. Você pode trocar. O que você pode fazer? Você pode trocar a distância. Vamos supor assim, você rodou com a distância euclidiana. Mas eu não estou achando que os clusters estão bem separados. Aí você volta lá, deixa eu ver com a distância Manhattan. Agora ficou melhor. Ficou bem separadinho. Então, segue com a Manhattan mesmo. Boa dica. A gente vai fazer isso lá na hora prática. Tá bom? Aí você vai ver direitinho. Beleza, valeu. A gente faz lá. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? A gente pode voltar, tá tranquilo. Não, beleza, então.